Podcast Vendedor Agro, um mundo de vendas do agronegócio, da visão de quem está no campo o tempo todo. E falar em tempo todo, estamos aqui na sede da Unicampo, a maior cooperativa de trabalho agrícola da América Latina, que está há quase 33 anos contribuindo com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. E para isso que vou estar falando hoje com o Luciano e com a Renata, que vai trazer vários insights para nós sobre o dia a dia da cooperativa e como ela pode ajudar você lá no campo. Tá bom? Mas antes disso, eu vou pedir aquele favorzão, dá aquele curtir, comenta, é o que achei de sempre, gente, não tem jeito. Para o conteúdo ir mais longe, a gente precisa da sua ajuda. Então deixa seu comentário aí embaixo, escreve qualquer coisa que o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai recomendar para mais pessoas. E ao mesmo tempo também, já peço aquele favorzão para você, envia aí para mais 2, 3 pessoas do seu leque de conhecimento, de amigos. Não seja egoísta, manda essa mensagem para quem vai gostar desse conteúdo também, tá bom? E já aproveita que também fazer os nossos apoiadores, pequenos apoiadores que sempre estão nos ajudando no dia a dia. Deixa aqui a mensagem da Loja do Agro, lá de Palotina. Se precisar de qualquer equipamento para o agronegócio do dia a dia, brinde para o seu cliente, botina, canivete, chaveiro, o que você precisar para fazer um mimo para o seu cliente, entra aí www.lojadoagro.com.br. Lá você vai encontrar produtos de boa referência, com boa qualidade, com ótimo custo, para você fazer aquele mimo, tanto para o seu cliente ou para você se personalizar e ter aquela imagem legal lá no campo, tá bom? Vamos lá, falar um pouco mais sobre vendas no agro aqui na Unicampo. Vamos começar. Luciano, quiser se apresentar. Renato, fica à vontade. Hoje vocês estão na parte de gestão, né, da cooperativa. Luciano, vice-presidente. Conta um pouquinho para nós dessa história sua. Como é que você se vinculou à Unicampo? Há quantos anos já? 23 anos, mais ou menos. Né? 23 anos. Cooperado, junto com a Unicampo. Cooperado. Eu me associei à Unicampo em 2003. Em 2025, 22 anos, né? E percorri, comecei como gestor de projetos na cooperativa. Na verdade, eu me filiei porque eu fiz um projeto ambiental e eu precisava, na época, de uma empresa para que eu pudesse emitir as notas fiscais, para que me desse todo o suporte de cobrança sobre esses projetos que eu trabalhava. E eu acabei me filiando na Unicampo em virtude desse projeto. Fui convidado para ser o gestor de projetos. Na época, eu fazia mestrado na Universidade de Maringá e eu aceitei em meio período fazer esse projeto. Só que a gente começa a se envolver no trabalho e o meu meio período já não era mais suficiente. Né, eu já estava trabalhando integralmente aqui e simultaneamente levando o meu mestrado. E eu parei, conversei, falei assim, vamos fazer período integral, eu vou dando um jeito com o meu mestrado. E eu comecei, inclusive, em virtude do meu projeto, eu comecei fazendo o doutorado, só que o doutorado eu não concluí. Eu só concluí o projeto que eu estava envolvido de pesquisa, né? Porque eu precisava entregar o projeto, era um projeto com uma iniciativa privada, então eu tinha o compromisso de entregar esse projeto. Aí eu entreguei esse projeto e tranquei o doutorado porque a minha carreira aqui na Unicampo estava precisando de uma dedicação. E daí eu acabei abandonando o doutorado. E firmou aqui na Unicampo durante esses 20 e poucos firmei anos. na Unicampo. Legal, bacana. E você, Renata, está na Unicampo há quanto tempo também? Qual a sua função hoje? Pois é, eu sou gerente de gestão, Michel, e primeiro até quero te agradecer também. Obrigado. Pela honra de vir no CCB, conhecer a nossa casa, também parabenizar os nossos cooperados, né? Pelo Dia do Trabalho, essa data tão importante onde a Unicampo tem toda uma contribuição para a inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Me sinto lisonjeado, inclusive, a casa é lindíssima. Se você não veio, você cooperado está nos assistindo aí, se você não veio, você vai se impressionar quando você vê a estrutura que está aqui hoje. E a casa é deles. A casa é deles, justamente é para trazer esse conforto e um melhor desempenho para o trabalho. Mas voltando à pergunta, eu fui a primeira estagiária da Unicampo, então eu estou indo para 29 anos de cooperativa. Era a minha primeira formação, eu me formei em processamento de dados
E logo depois surgiu uma oportunidade de eu ser contratada para trabalhar com marketing. Na época a gente dizia que a função era atendimento ao tomador de serviços, né, ao cliente. Ao cliente, no caso. Então eu fazia muitas visitas, acompanhava os processos de seleção das empresas que já naquele momento, né, acreditaram na Unicamp. Então nós íamos, acompanhávamos os processos. Foi quando me despertou a necessidade de fazer outra formação, que foi a psicologia. Legal. Então a psicologia veio justamente por essa ação interna que eu tinha dentro da Unicamp, de acompanhar os perfis, de fazer treinamento, desenvolver pessoas. Então eu sou muito grata à Unicamp porque eu descobri uma profissão já dentro do mercado de trabalho. Que legal, que história bacana, história bonita. Foi a própria Unicamp que despertou esse interesse profissional na área de psicologia para você atuar dentro da própria Unicamp. Dentro da própria Unicamp. Que bacana. E hoje está na minha responsabilidade a área de gestão de pessoas, né? Nós temos todo um time de recrutadores, temos um time de business partner que trabalha para os tomadores de serviço e para o cooperado, buscando ali o alinhamento, né, das pessoas junto aos projetos. A área de saúde e segurança também, que é um valor para a Unicamp, a segurança do nosso profissional, das pessoas. A área de marketing, a área de relacionamento com o cooperado e governança. Então, assim, tem um time grande aí na responsabilidade. Eu fiquei impressionado com a organização e a estrutura de vocês. Eu conheço a Unicamp desde a minha época de Monsanto lá atrás, mas eu confesso que eu não tinha visto todos os departamentos como eu vi hoje no detalhe. Então, parabéns pela estrutura e pela organização de vocês. Obrigado. Muito bom. Obrigada. Luciano, contar um pouquinho dessa história, para quem está nos ouvindo e de repente não entende o que é uma cooperativa de trabalho. Como é que você explicaria para quem está nos ouvindo, de repente está na universidade e gostaria de se associar, entender por que ele deveria se associar na Unicamp? O que a Unicamp faz e como ele pode contribuir? Igual contribuiu com você lá atrás, que você precisava pelo que eu entendi, você precisava de um sistema para te ajudar a emitir nota, né? Você precisava de um apoio, certo? E como é que a Unicamp te ajudou e o que ela pode fazer hoje, em 2025, para quem está nos ouvindo? Lá atrás, eu tinha duas opções. Ou eu montava minha PJ para justificar o meu trabalho, ou eu me associava a alguém. No caso, eu me associei ao Unicamp. Então, uma cooperativa de trabalho, ela só se justifica por causa do trabalho. Trabalho de quem? Do profissional de agronomia. Então, a princípio, tudo que um engenheiro agrônomo ou qualquer outra profissão que o Estatuto da Unicamp receba possa realizar, a cooperativa vai administrar isso. Ela tem, dentro do nosso quadro de colaboradores, nós temos pessoas da área administrativa, pessoas que fazem cobrança, pessoas que organizam os relatórios, né? Organiza a vida profissional do nosso cooperado. E o cooperado se preocupa unicamente em se aperfeiçoar e realizar seu trabalho com qualidade. Não precisa estar se preocupado com nota, com recolhimento de tributos, porque a cooperativa vai dar esse suporte para a pessoa que está lá. Vai fazer isso para a pessoa. Muito bacana, cara. Eu confesso, né, até a pergunta que eu estava falando para a Renata antes, eu não tive a oportunidade, né, de ser cooperado lá atrás, mas eu tinha a Unicamp na minha cabeça desde os meus 20 anos atrás, porque eu acabei entrando direto, né, no mercado de trabalho, mas a minha opção era já vir também para a Unicamp, porque a gente, desde aquela época, 20 anos atrás, a gente entendia que a Unicamp, e hoje mais ainda, né, o tempo consolidou essa linda história de vocês, né? Sim. Então a gente sabia que a gente precisava desse recurso, desse apoio, né, desse recurso para quem está começando, principalmente para quem está começando e quem ainda, de repente, precisa ter uma orientação, né, Nata? Talvez acho que isso é um ponto importante, né? Muitas vezes a gente se forma lá na universidade, eu não sei você, Luciano, se foi para a área que você queria logo de cara, mas eu, particularmente falando, hoje eu sou vendedor, trabalho, né, em multinacional, mas eu, quando saí da faculdade, tinha ideia de ser agrônomo de fazenda. Nada a ver com o que eu faço hoje. Sim. Pois, Michel, você é um agrônomo frustrado? Pelo contrário. Eu também me conheci e me despertei através do trabalho, né? Através do trabalho. Então, assim, eu acho que a cooperativa também tem esse apelo, né? De ajudar a pessoa a se direcionar o caminho certo, né? Tô certo nessa colocação minha ou não?
Perfeitamente. É aquela história de um gravetinho se quebra, mas um feixe de graveto, né? Se mantém mais firme. E, Perfeito. E a cooperativa dá esse suporte. Lá atrás, quando tinha alguma dúvida a respeito do meu projeto que eu estava fazendo, dentro da cooperativa tinha pessoas para me auxiliar no que eu estava precisando. Isso é fundamental para o desenvolvimento da carreira. E, Te orientar, né? Orientar o dia a dia, né? No começo, né? Trocar ideias, né? Vamos trocar. E hoje, isso está de uma forma muito mais organizada, Michel. Nós temos dentro da nossa estrutura, tanto por parte de alguns tomadores de serviço, mas por também iniciativa da Unicamp, alguns gestores de projeto, que são profissionais com bastante experiência, que já viveram ali os desafios do campo, que já foram, né, já trabalharam no campo, já foram gerentes e que hoje estão no momento que eles estão contribuindo para essas pessoas, como você disse, que às vezes assim precisa de um acompanhamento, precisa de uma orientação, precisa às vezes ali melhor entender como que eu faço um relatório de despesas com viagem, como que é uma boa conduta veicular, que você sabe que isso faz muita diferença, né? Com certeza. No desempenho do profissional. Hoje a gente fala tanto de custos, então assim, se eu tenho uma pessoa lá no início de carreira que de repente não sabe administrar ali a ajuda de custo que ele recebe, você tem um gestor que vem, vai te ajudar no planejamento das suas atividades, vai fazer uma jornada com você no início para que você possa entender o que é na visão do tomador que tem valor, que importa. Então, essa figura do gestor de projeto é uma ação muito importante que a Unicamp entende que é justamente para dar esse apoio para quem está começando, para quem precisa de uma melhor orientação. Muito bom. E eu não tive isso, Luciano. Esse que é o ponto, entende? Eu acho que a gente acaba, né, muitas vezes dando certo, dando errado na carreira, talvez esse feedback, esse apoio, que talvez uma cooperativa como a Unicamp, né, pode oferecer para quem está começando, é o fundamental da pessoa acelerar mais rápido ou ir mais devagar na carreira. Sim. Né? Luciano foi o nosso primeiro gestor de projeto. A ideia nasceu com ele. Nasceu contigo. E hoje o projeto de gestor está muito fortalecido, né? Nós temos gestores com muita experiência. E o gestor se esforça para estar ao lado do cooperado. Mas também é muito, muito importante que o cooperado se procure gestor, se voluntarie de olha, eu tenho uma apresentação aqui que eu preciso fazer para o pessoal lá do nosso tomador de serviço, me ajuda a formatar isso aqui para eu poder vender o meu serviço, porque eu tenho trabalhado, mas agora eu preciso mostrar o que eu tenho realizado. E eles estão, para qualquer assunto do projeto, eles estão disponíveis para ajudar os nossos cooperados a trabalhar. E eu diria, né, em relação ao papel da Unicamp, Michel, qual que é o papel da cooperativa de trabalho, mas falando da Unicamp, é a representação dos profissionais que são cooperados. Essa palavra para mim é muito forte, representar, né, justamente fazer esse elo de ligação entre o mercado de trabalho e os profissionais que acreditam na cooperativa, na Unicamp. Perfeito. Eu vejo isso durante a minha carreira, né? Eu vi isso acontecer a todo tempo. A Unicamp sempre se posicionou com relação a valores, ao piso salarial. Eu acho que isso foi uma grande força, cá entre nós, né? Uma grande força que o setor, né, da agrária sempre teve, graças à Unicamp. E, né, outras também que acabaram surgindo depois, né? Mas eu acho que a pioneira foi a Unicamp. Sinceramente, é um depoimento pessoal meu, tá? Sim. Tá. Eu ouvi isso, eu prestei atenção nisso durante toda a minha carreira, sabe? E é um testemunho de muitos cooperados que valorizam isso e até escolhem a Unicamp justamente por causa isso. disso, né? Legal. Isso aí. Bacana. Renata, assim, passar uma pergunta agora um pouco mais, talvez da sua área, né? Sim, vamos lá. Estava conversando aqui antes nos bastidores, né? Conversando aí com a diretoria, inclusive, da Unicamp. Acabei conhecendo todo mundo. Pessoas que têm longa data e vasto conhecimento também na área, né? na área agrária e no ramo, né, da agronomia e tudo mais. E eu vejo assim, que um dos grandes desafios nossos hoje é lidar com esse mercado mercado de trabalho versus a preparação profissional, versus a pressão do dia a dia e tal. Você hoje como psicóloga, né, como orientadora, talvez assim também dizendo, né, que faz parte da sua função.
Quais são os principais desafios hoje que essa moçada passa no campo hoje e que, de repente, é uma preocupação que a pessoa tem que parar e fazer uma autoanálise, talvez? Pensando até no dia do trabalho, né? Que é o nosso tema especial aqui hoje, né? De falar hoje, né, dia do trabalho. O que é o trabalho? Como que essa pessoa pode fazer uma autorreflexão sobre o comportamento dela no campo e tal, e como ela pode melhorar, talvez, na sua opinião. Perfeito. Michel, você falou uma palavra muito importante ali, né? A cobrança. Hoje, o mercado de trabalho, ele tem uma alta exigência por resultados, uma cobrança alta de resultados. E nós estamos tendo, até mesmo pós-pandemia, um desafio de controlarmos a ansiedade das pessoas, né? Dessa nova geração que vem assim com um desejo de performar, de crescer. Aqui a gente brinca que nós dificilmente temos um cooperado que você precise falar, vai, faz. Poucos acontecem isso, porque a maioria tem muita vontade de entregar um resultado. Só que o resultado ele está extremamente desafiador, porque você precisa conhecer de muitas coisas, né? Com toda essa velocidade de informação que nós temos disponíveis aí nas nossas mãos, cada vez mais uma cobrança por inovação, as pessoas estão se perdendo nessa quantidade de coisas que têm que ser administradas. E às vezes daí não entregam o básico, né? Então nós temos o desafio, né, Luciano, que é um desafio de um tempo que, já um longo tempo, que é a evidenciação da entrega de resultado. Ótimo ponto. Né? Básico bem feito. O básico bem feito. Aquilo que você falou, né? De que assim, o agrônomo tem que estar lá observando a planta. Então, essa é o maior desafio emocional que as pessoas vivem hoje, que é você conseguir se manter numa clareza de propósito, mesmo fazendo o básico, mas muito bem feito, não se perder nesse universo de informação de cobrança. Então, eu diria que hoje o profissional que se sai bem, ele tem que ter muita resiliência para saber lidar com estes desafios, né? E um senso interno de propósito muito grande. Esse é um desafio emocional gigante que nós temos pela frente. Então, quando esse cooperado vem, que muitas vezes acontece, né, da pessoa estar meio até se sentindo perdido, vou falar essa expressão, né? Nós temos que fazer com que ele enxergue qual que é o objetivo do projeto dele, como que ele vai conquistar aquele objetivo, como que ele vai se cuidar, né, para também atingir esse objetivo. Então, nós nunca tivemos tantos casos de as pessoas se autodeclarando, eu estou sentindo ali uma ansiedade muito grande, né, frente a esse universo de uma cobrança alta de resultados, uma visão de vários conteúdos ao mesmo tempo sendo cobrados e essa necessidade de você se manter firme emocionalmente. Então, acho que nós podíamos colocar que uma das competências mais importantes nesse momento é a inteligência emocional. Concordo plenamente. E a Renata disse para mim isso, falou assim, Luciano, ó, tem que ter inteligência emocional. Me orienta porque a gente chega ansioso no trabalho. A gente tem uma gama de coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Então, nossa família, nós temos nossos amigos, nós temos... Autoexigência, né? Administrar tudo isso, né? E de vez em quando a gente chega, eu já acordo com um monte de coisa na minha cabeça, já venho aqui, converso com a Renata, sendo na mesa dela, ela percebe a ansiedade, ela me... Então... Respira, né? Respira e a gente tem que estar prestando atenção, né? Como eu faço de olho na planta, a gente olha nos detalhes, né? Porque não é essa ansiedade que vai me trazer um resultado, sim o controle dela. É o controle dela, perfeito. Eu vejo assim, acho que é um bom exemplo, excelente exemplo que vocês trouxeram, né? Eu vejo assim, essa geração, né? Essa geração nova, nem sei que geração nós estamos hoje, eu estou meio perdido com relação a isso. A última foi a geração Y, depois teve a Z, depois a Baby... eu não sei, eu estou perdido. É que já tem até novas nomenclaturas. Tem novas nomenclaturas, né? Eu não vou desafiar a falar quais são, tá? Mas existem aí tantas gerações que hoje querem as coisas muito rápido. O que eu vejo no campo hoje, olhando a minha prática como gestor hoje de equipe, né? Lá no campo também.
eu vejo que essa gurizada não tem... Hoje, o nível de ansiedade está tão alto que a pessoa nem terminou a faculdade. Por exemplo, eu tenho casos de colaboradores que trabalham com a gente prestando estágio e tal, que a pessoa nem terminou ainda a universidade, ou seja, está ali no penúltimo ano, já quer ser contratado, já se bobear, que é o cargo de RTV já. Uhum. Então calma, respira. Isso. Calma. Faça primeiro, entrega primeiro o resultado, Uhum. depois a gente vai falar de futuro. Parece que a pessoa É o perdeu que- aquela noção do tempo, que precisa de um tempo. Na nossa geração, talvez, né, há 20 anos atrás, nós tínhamos um pouco mais dessa consciência, que tinha um tempo. Exato. Michel, você vai entrar de assistente, você vai ficar aqui 2, 3 anos, você vai aprender, depois você vai passar por um cargo de representação, Uhum. aí você vai aprender, depois você vai passar por um cargo de gerente, se for a sua Isso, vontade, e isso. assim vai indo. Aham. Então, assim, eu vejo que hoje nessa juventude está nessa vibe acelerada muito rápido que muitas vezes perde o momento. Talvez não Isso. aproveite a jornada, talvez, é essa palavra, né? Exatamente. E isso, essa questão, ela em algum momento vai ser cobrada, né? Por quê? Porque a inteligência emocional, ela nasce do autoconhecimento e do autocontrole. Uhum. Então, né, justamente isso. Eu quero algo que às vezes nem é para mim. Então, cadê o autoconhecimento? E daí lá na frente isso é cobrado, de alguma forma. Isso A é cobrado. conta chega A uma conta hora. chega. A conta chega, concordo plenamente. Isso vale para o trabalho, vale para a saúde, Uhum, nossa, né, do dia a dia. exatamente. Não que eu seja um exemplo de atividades físicas diárias e boa alimentação, né? Mas a gente tenta fazer o Sim. básico possível, né? Mas tudo bem, vamos lá. Luciano, para você essa. Unicampo está hoje com quase 33 anos, quase 8 mil? É bom explicar esse número. 33 anos, Nós, boa lá. nós temos o nosso quadro associativo, que deve estar, a gente não olha com frequência, mas deve estar em 7.500 Por volta associados. Associados, perfeito, Né? Só que muitos são associados e inativos, perfeito. que algum momento tiveram na Unicampo e que optaram em ficar associado e não se desligar. São associados, né? Quando você se desliga, você resgata a sua conta capital. Eles não se desligaram e a conta Fazem capital parte. continua na cooperativa. Mas o número mais comum para que a gente fale são os cooperados ativos. Que estão atuando hoje no estão- mercado. Isso, que estão atuando, mas se a gente olhar para o mês, nós vamos ter em torno de, o mês atual, em torno de 1.900 cooperados. Eu repito, eu não sei esse número de cor, porque eu não olho todos os dias. E ele é constante, ele muda também constantemente, né? Mas nós tivemos em torno de, como nós estamos distribuindo as sobras do ano passado, o ano passado nós tivemos em torno de 3.300 cooperados com direito às sobras, que eles atuaram em algum momento do ano passado, ou o ano todo, ou em algum momento. Então, ótimo. E vão ser. Então nós falamos que os ativos essas pessoas que atuaram no ano com direito às sobras, que nós Que temos... trabalharam efetivamente algum período do ano passado Isso. Pela Unicamp. Isso. Perfeito. E assim, né, é uma bela história e um número gigante de pessoas que estão no campo, né? Eu estava ali, até me surpreendeu, o pessoal cuida da frota, né? Passamos por todos os departamentos ali, né? Daí a Patrícia me levou ali para olhar o pessoal das frotas. Cara, é um monte de gente cuidando da mobilidade, né? Das pessoas, Exato. né? Então, é muita gente envolvida, né? Nesse processo da cooperativa, né? E a Unicampo, ela tem uma característica de sazonalidade. Nós entendemos que a grande maioria dos profissionais tem um tempo de Unicampo, que eles irão permanecer na Unicampo. Normalmente, eles vêm, desenvolvem ali, recém-formado, alguns projetos, 2, 3 anos, 4 anos, se inserem daí no mercado de trabalho e eles vão se desligar, como o Luciano falou, são pessoas que já deixaram a cooperativa, que não são mais associados. Por quê? Porque o tempo, né, de interesse deles na Unicamp, a Unicamp já cumpriu. E novos estão chegando. Então, assim, o número de pessoas que já passaram pela Unicamp é muito grande, Michel. Eu até não ouso aqui falar esse número, porque, assim, é muitas pessoas que quando você
vai numa empresa, você vai numa feira, num evento, as pessoas falam, eu comecei na Unicamp. É bonito Concordo. demais de ver. Ô Renata, eu lembro quando você fez o meu processo de seleção, de escolha lá atrás. E hoje essas pessoas estão em cargos de liderança nas grandes empresas. Tem pessoa diretor, né? Quantos gerentes, né, Luciano? Às vezes a gente cruza o nosso contato técnico, que são as pessoas que cuidam dos projetos, que são ex-cooperados, né? E já estiveram Quantas aqui pessoas dentro. que Legal. já tiveram aqui. Então, a contribuição, né, desse número é bem expressiva. Muito. Em todos os ramos. Teve um evento da OCEPAR, que lá estava a pessoa, um palestrante do Ministério da Agricultura. E como era um evento cooperativismo, ele falou assim, o meu início da minha cooperativa foi numa cooperativa de trabalho. Falou desse jeito. Acabou a palestra, eu fui lá conversar com ele e era a Unicamp. Era Unicamp. É. Então, nós temos cooperados, ex-cooperados. Vários leques. Isso é um grande orgulho para nós. Muito bacana. E assim, Luciano, pô, nesses 20 e poucos anos que você tá, né? Teve algum momento assim que você viu realmente, cara, vai crescer muito, vai ter um momento assim que você percebeu que a cooperativa estava criando proporções muito grandes, porque assim, cá entre nós, né? Vocês estavam conversando ali com o Nivaldo, né? Que estava ali desde o começo, fundador da cooperativa, né? Pô, começou com 22, né? 22. Ele é o 12. Ele é o 12, associado 12, Isso. né? Começou com 22, depois foi para 70, depois, né? Eu imagino que isso aí foi criando proporções né, exponenciais, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Teve algum momento assim que você falou, rapaz, realmente, isso foi pós-pandemia, não sei, foi antes da pandemia? Não. Quando que aconteceu isso, assim? Só pra gente entender. É. Porque é muito grande, é um negócio gigante. Eu entrei em 2003, mas vou falar um pouco antes, porque a gente ouve muito A história da cooperativa. Perfeito. A cooperativa foi fundada em 92, 16 de novembro de 92, e a nossa sede era situada dentro da unidade da Cocamar, né? Porque ela se originou através de um processo de terceirização do departamento da Cocamar, onde que foram avisados com bastante antecedência, mas chegou na data que avisada, todo mundo foi demitido do departamento técnico da Cocamar. Isso aconteceu mais ou menos no meio do ano, junho, julho, e a Cocamar pretendia receber os serviços de uma maneira não mais em CLT, né? Uma prestação de serviço. Essas pessoas que foram demitidas da Cocamar, elas não tinham ideia de como elas iriam se organizar para poder prestar o serviço. Foi quando eles constituíram uma comissão, e o Nivaldo, que é o nosso diretor, ele fazia parte dessa comissão. Era uma comissão de 5 pessoas, para estudar um modelo do negócio. Foi quando uma dessas pessoas, que é muito ligada à Associação de Engenheiros Agrônomos, trouxe um esboço de uma cooperativa que haviam solicitado para a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Paraná, para que fizesse um esboço de uma cooperativa como a Unimed era para os médicos. E daí que eles criaram Unicamp, daí que vem o nome da Unicamp. Perfeito. Vem da Legal. Unimed. E eram 5 Unicampos no estado do Paraná. A nossa era o Unicamp Noroeste, não sei se você teve a oportunidade. Sim, eu tive lá embaixo, olhando a galeria, tudo certinho. E eles começaram com sede dentro da unidade da Cocamar, em 92. E em 94 para 95, nós fizemos o primeiro contrato com as agroquímicas, uma das agroquímicas. E ali o modelo deu certo, nós fomos para uma sede própria e daí vieram as outras agroquímicas, uma após outra. E a Unicamp começou a multiplicar o seu número de cooperados. Isso foi em que ano, mais ou menos? Você lembra, não? 94, 95, a partir de 95. Mas a virada de chave ali, Michel, foi muito... ela acompanhou o movimento de terceirização, que foi próximo ali dos anos 2000. Tá? Uhum. Então, essas grandes empresas começaram a utilizar com mais intensidade a terceirização. Uhum.
E o grande marketing na época era o próprio boca a boca. Tá? Eram profissionais mesmo que, gerentes, enfim, que, né, conheciam a Unicamp às vezes de uma empresa e iam para outra, né, trocavam, iam para outro tomador e eles buscavam a Unicamp. Porque tinha dado certo o projeto em outro local e ia se multiplicando. E eu peguei esse movimento. Eu entrei na Unicamp em 2003, comecei a trabalhar gestor meio período, fui para período integral, porque a demanda estava bem crescente. Exatamente. Foi aumentando a demanda e o trabalho bem feito ele vai sendo multiplicado. A verdade é essa, não é verdade? E o projeto que, o cargo, vamos dizer, que a Unicamp sempre buscou assim, ser reconhecida no mercado, que é o trabalho de a TGD, né, geração de demanda, que vai trabalhar junto com o RTV. Então esse foi o cargo desde o início, que foi um cargo muito procurado, que seria, né, teve momentos que foi chamado de safrista, mas é a geração de demanda, é aquela pessoa que está no produtor, que é a presença do nosso tomador de serviço lá no produtor, lá no cliente do produtor. E esse ainda é o nosso maior projeto. Perfeito. Essa é a natureza, né, do trabalho da cooperativa. É o agrônomo técnico que está lá no produtor olhando a lavoura. E esse movimento foi intenso. Nós trabalhamos muito naquela época, porque muitos tomadores vieram buscando mesmo a cooperativa. Legal. Acho que vocês pegaram realmente o momento da necessidade e encaixaram né, essa gestão de todo esse pessoal, essa equipe que hoje está aí no campo fazendo, né, tanto tempo, né? E era uma correria. Entrava no avião para fazer um processo seletivo, saía de um, ia para outro, passava a semana... Reuniões todas presenciais. Não tinha tecnologia, né, que nós temos hoje, né? Hoje você pega o telefone, faz um... Mas nós conhecíamos muito as pessoas e até criava-se vínculo de amizades. Então nós temos alguns nomes, né, Luciano, que são pessoas que a gente assim vai ficar marcada a história, porque são pessoas que naquele momento assim trabalhavam conosco para fazer o projeto, para montar estratégias e que hoje a gente está, né, colhendo os frutos de tudo isso. Fantástico. A partir assim, Renata, talvez uma mensagem para quem está no campo, né, e tem um pouco desse receio quando a gente vai falar de vendas, né, no agronegócio e tal, porque afinal de contas o gerador de demanda nada mais é que ele está no dia a dia, né, demonstrando um produto que vai ter um resultado positivo para o cliente, e o cliente vai acabar comprando. É né? isso aí. Na verdade, a lógica da geração de demanda é essa, né? Isso. E para quem está saindo da faculdade, eu confesso que eu tinha isso, tá? Eu confesso que quando eu saí da faculdade, eu tinha um pavor de falar que eu ia me tornar um vendedor, né? Dessa forma pejorativa da palavra, né? Eu tinha um receio, Luciano, você não tem ideia. É que você formou na UEM. Eu me formei na UEM. Eu também me formei na UEM. Eu acho que quem sai da UEM... sai desse jeito, né? Sai desse jeito. Eu tinha um pavor, cara, assim... Eu tinha na minha cabeça que eu ia ser um assistente e tal, e logo ia partir para a área agronômica, né? Mas eu não entendia na minha época, tá, Renata? E aí talvez você como psicólogo possa me entender nesse momento. Que assim, minha cabeça eu queria só recomendar. E não entendia que eu precisava vender o meu trabalho também, né? Certo. Porque afinal de contas, independente do que a gente faça, todos nós estamos vendendo alguma coisa algum dia. Inclusive, sei lá, para nossos familiares, né? Para os nossos filhos, para nossa esposa, né, para o marido. Então, nós estamos vendendo algo o tempo todo, né? Para quem está nos ouvindo e tem essa mesmo bloqueio que eu tive um tempo, qual que é a mensagem que você passa para essa pessoa? Tirar isso da cabeça e falar assim, cara, meta a cara que você vai conseguir fazer. Vocês passam por isso no dia a dia na Unicamp também ou é só eu que passei por isso? Não, passa, porque assim, nós conceitualmente, talvez existe uma crença ruim de que vendedor é alguém que está ali para manipular, para fazer você comprar algo que você não precise. Ótimo, né? Ótima resposta. Essa crença, ela precisa ser desmistificada, ela precisa ser quebrada, porque todos nós estamos vendendo a todo momento. Você está vendendo a tua imagem, você está vendendo o teu conhecimento, você está vendendo, né, o senso de propósito é muito importante, de caráter, porque nós temos que realmente vender. A influência
é positiva, tem que ser uma influência positiva. Então, essa crença de que vendedor manipula precisa ser quebrada. Perfeito. E daí eu diria assim, que para você trabalhar no sentido de liderança, de vendedor, porque vendas, se é influência, é uma liderança. Começa tudo pela autoliderança. Para ser um bom vendedor, você precisa se autoliderar. E daí a gente, brinca, porque muitas vezes a pessoa fala, não, agora que eu me formei, eu preciso influenciar, preciso negociar bem. Mas ele esquece que ele já fez isso desde sempre, né? Ele já está fazendo isso desde quando ele começou lá na universidade. Nós temos até um programa que chama Unicamp nas instituições de ensino, que nós buscamos fazer esse alerta. Não espere a tua formação para você virar um bom profissional. Você vira um bom profissional dentro já da universidade. E com isso, ele tem que entender que ele precisa se autoliderar. Autoliderar é ser protagonista. É buscar já ações concretas de entrega já dentro da universidade. Fazer os estágios, um programa, se vincular um professor. É já ter ações efetivas. Ações, tirar o técnico e ir para a ação, né? Então, a autoliderança é isso. É a disciplina que ele tem em relação a cumprimento de horários, entregas, porque se ele vai ter que entregar um trabalho em dia, ele vai ter que entregar um relatório em dia também dentro da empresa. É a imagem que ele tem, que ele vende a todo momento. Então, conceitualmente, nós temos esse desafio de levar essa mensagem para os estudantes justamente para quebrar esse estigma de vendedor, para quebrar o estigma de que eu vou ser só profissional quando eu me formar, quando eu colar grau. Não é assim, não funciona assim, precisa ter uma preparação. E no final das contas, ele tem que entender que ele não vende um produto, ele vende confiança. Nossa. Ele vende confiança. Isso vai dar um excelente corte, hein? Isso deu um corte legal, viu? Né? Muito legal. Então, perfeito. Esse é o ponto-chave que nós precisamos despertar as pessoas. Muito bom. Confiança. É isso mesmo. Porque assim, uma coisa que eu até estava conversando com os meninos lá, né? Com o Luciano, com o André, com o Nivaldo, com o João lá atrás, é que é isso, né? Sei lá, 20 anos atrás, talvez, o número, né, de profissionais que estavam a campo eram bem menores, né? Então, vamos citar, sei lá, talvez, não sei qual o número exato. Me falaram esses dias no podcast de quase 6 mil profissionais por ano. Não sei se esse é o número real do CREA, mas é um número, se for isso, é um número expressivo de profissionais que estão entrando no campo. E além disso, tem a questão da concorrência da informação, né? Hoje o digital, né? Nós estamos aqui hoje, graças ao digital, falando, né, numa entrevista depois que vai ser publicado em várias mídias sociais. Então, assim, hoje o profissional que está no campo, essa questão confiança é algo muito importante, porque a informação, cá entre nós, o cliente, né, o produtor rural, o nosso cliente lá na ponta, que sempre vai ser o agricultor, ele, de certa forma, ele tem informação. Isso. Se ela é verídica ou não, aí é outra história. Depende da interpretação da onde que ele coletou essa fonte. E aí talvez o papel maior nosso hoje, Luciano, e não sei se você concorda comigo ou não, mas não é mais de levar a informação. A informação já está lá muitas vezes. Talvez é nós, através da confiança, e pegando esse gancho, né, com a mensagem da Renata, como transferir essa confiança, como nós, né, como profissionais, lá no campo agricultor. Aí muitas vezes vem aquela insegurança, né? Eu não, né, ainda estou começando, será que eu entendo o produto? Será que eu vou saber responder a pergunta para o agricultor, né? É por isso que aí tem uma habilidade importante, as pessoas nem percebem, que é a escuta, né? Muitas vezes o jovem ele erra porque ele quer responder, mas ele não entendeu ainda o que é que ele tem que responder. Então são detalhes importantes. Eu, quando recém-formado, eu consegui um trabalho. Eu tive alguns bons professores, né? E eu não era... Um dos primeiros trabalhos eu acompanhava um amigo mais velho que ele prestava atendimento em uva, né? Os produtores de uva, ele cobrava na época, tipo assim, um salário mínimo e tinha a responsabilidade de passar na parreira 2 vezes por mês, cada 15 dias ele passava.
E nessas visitas eu ia com ele. E ali eu aprendi com ele o seguinte: ele levava uma folha em sulfite já impressa e tinha um papel carbono em 2 vias. E ele fazia o relatório da visita, que ele tinha visitado a uva, que tinha encontrado os problemas, as recomendações ele fazia no papel carbono. E nem sempre o produtor acompanhava, mas ele deixava uma dessas vias com a pessoa que acompanhava, que era talvez o meieiro, o encarregado ali, e ele evidenciava com isso que ele estava presente na parreira de uva, conforme havia combinado com o produtor a cada 15 dias. E hoje eu vejo a dificuldade que algumas pessoas têm de evidenciar o seu trabalho. Hoje nós temos ferramentas como o TBDC, CIMA, tantas ferramentas, e as pessoas sequer se dão o trabalho de preencher aquelas ferramentas para evidenciar que ele teve na propriedade fazendo isso. E na época a gente fazia com papel sulfite e carbono. Então eu acho que é aí que você começa a conquistar essa confiança. Não só do produtor que você está atendendo, mas seja a qualquer pessoa que esteja recebendo o seu trabalho, através da evidência da realização. O que você combinou, você está realizando lá e evidenciando que você teve. Concordo plenamente, Luciano. Hoje tem tantas ferramentas tão fáceis, né? Eu estava conversando, inclusive, com um colega que gravou com nós começo desse ano agora, e ele estava falando sobre isso, né? Sobre o Jean Matos. Um grande abraço, amigo. E ele falando sobre essa questão de demonstrar o trabalho, né? Então, por exemplo, hoje temos as redes sociais. Um exemplo. Vou dar um exemplo bem comum, talvez, né? Pô, você vai visitar o produtor. Você tá lá olhando a soja dele, o milho, a cana, qualquer cultura lá. Pô, custa você pegar o celular, tirar do bolso e lá fazer como o carbono, né? Isso. De 25 Carbono anos atrás. digital Hoje é o celular. Pega ali, grava ali uma mensagem, ó, estou aqui, estou vendo isso. Manda pro agricultor. Deixa registrado que você fez a visita. Sim. Não é verdade? É É tão simples hoje, parece que as pessoas não param para pensar. Mais uma vez, né, Renata? É aquela questão do parar e pensar. Isso. Parar e pensar. Propósito e resultado. Isso. E aí vem a próxima pergunta. Como alinhar essas duas coisas, Renata, hoje? Certo. Propósito e resultado. Porque eu vejo que é uma grande dificuldade, né? Hoje, para a grande maioria talvez, a gente tem essa dificuldade hoje de linkar essas duas coisas, né? Porque uma coisa é o que o mercado talvez está buscando e outra coisa é o que a pessoa está realmente interessada. Será que as pessoas estão conversando entre propósito e resultado? É uma excelente provocação. Proposta É uma provocação e resultados, né? Sim, e realmente as pessoas estão se perdendo nesse ponto, né? Muito mais por uma ansiedade de entregar o resultado, justamente porque com todas as mudanças que estão acontecendo, a gente percebe que realmente há uma cobrança muito grande por resultados, então eles focam muito no resultado. E com isso, pegando um gancho no que o Luciano falou, né, esquecem um pouco de olhar para si. Então, se você chega para a pessoa numa entrevista e você fala, tá, qual é, não vamos falar propósito, que às vezes as pessoas nem sabem muito bem, Michel, o que é propósito, né? Mas na hora que você pergunta quais são os seus valores, o que você acredita, né? No que você acredita, as pessoas têm um pouco de, assim, não sabem responder. Então, aí é o primeiro ponto, quais são os valores? O que é que dá sentido? Qual que é a direção da minha vida? O que eu não abro mão, que é inegociável, que são os meus valores? Então, por esse ponto, eu já teria um sentido maior de um propósito, de uma clareza. O outro ponto que prejudica, e daí a balança pesa para o lado do resultado, é o lado de não estabelecer limites. Então, nós estamos vendo muitas pessoas com ansiedade, com burnout, com doenças aí mentais, né? Que são justamente por quê? Porque não consegue definir limites claros, não consegue, assim, determinar até onde eu posso ir, né? E isso também é outro fator que
perde-se nesse processo de equilíbrio entre os dois pontos. O outro fator que eu elenquei também foi a falta da autenticidade. Então, é aquela, né, não tem claro o que é realmente bem feito que eu tenho que fazer. E daí fica olhando muito a grama do vizinho e esquece de olhar e cuidar da própria grama, né? Qual é a sua marca, né? Qual é a sua marca? Qual a sua marca, no que você é bom. Porque todos nós temos pontos fortes, todos. E inclusive, deixo aqui, tem um livro muito bom, não sei se você já conhece, Descubra Seus Pontos Fortes. Excelente livro. Né? Li esse livro já 2 vezes. Isso. É muito bom. E lá você descobre aquilo que você faz sem gasto de energia. Isso é isso é um presente que nós nos damos, porque tudo que você faz bem, que você faz sem gasto de energia, são talentos que você desenvolve. Então você tem que conhecer o teu perfil, isso é autenticidade, tá? E por fim, entender qual o impacto que você quer causar, qual é o impacto que você quer causar positivamente. Então, se eu balanço para esses pontos no lado ali do propósito, o resultado ele deveria vir ou deve vir naturalmente. Tá? Então, talvez nós estamos muito focados em entregar o resultado e a gente esquece esses outros aspectos. Perfeito. Perfeito. Acho que para complementar, né, você falou desse livro, eu tenho outro para complementar também. Comece pelo seu porquê. Comece pelo porquê. Cara, esse livro também te dá uma noção de propósito gigante. O que está no seu controle e o que não está, né? E assim, mas olha para o que está no seu controle, porque às vezes as pessoas estão pensando muito no que não está e deixando se influenciar pelo que não está no controle e esquecendo de dar atenção, de regar o que está no seu controle. Perfeito. Excelente reflexão, né? Então, para quem está nos ouvindo aí, aproveite essa semana comemorativa do Dia do Trabalho, mais uma vez, né? E vamos faça feriado, né? Que tal fazer uma auto-reflexão, né? Nesse feriado aí, né, Luciano? Tem uma sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira feriado. Feriadão aí para poder refletir sobre isso, né? Mas é interessante, sabe? Muitas vezes a gente tem que dar uma parada. Eu faço isso, confesso, regularmente, né? Cada um tem seu momento de reflexão, de momento seu, né? Eu gosto de fazer isso de madrugadinha. Não tão cedo como eu levantei hoje, mas de madrugadinha parece que as coisas estão mais calmas, ainda né? Não tá naquela agitação. Isso vem no livro também do Milagre da Manhã, né? Você já leu também, esse livro também é fantástico. Mas isso traz uma certa, né? Coloca no papel, que realmente, né? Aquilo que você precisa fazer, aquilo que realmente faz sentido para o seu propósito de carreira, onde você quer chegar. E vá atrás e faça. O problema é o seguinte, eu vejo muitas vezes isso. Comigo aconteceu e eu não deixei isso acontecer. Vou contar um exemplo rapidamente com o depoimento meu. Eu tinha muita vontade de ser líder de pessoas. Eu tinha esse desejo comigo, na época que eu era representante comercial. Sim. E eu comecei a estudar mais, a entender mais o que eu precisaria melhorar, me submeti a vários processos, fui recebendo vários nãos, e é natural, a gente vai ter vários não na vida. Só que o que eu fiz diferente, Luciano, foi não parar. Não parei. Entendi o processo onde que eu precisava melhorar, fui buscando novas oportunidades, surgiu, hoje eu estou há 4 anos na posição que eu queria. Mas o segredo não é porque eu fui bom ou porque eu fui ruim, é porque eu não parei. Exatamente, não desistiu. Não desisti, não parei e fui atrás da oportunidade. Porque muitas vezes eu vejo pessoas frustradas, reclamando que a oportunidade não surge ou não tem, mas a pessoa está simplesmente aqui, ó, esperando cair do céu. Não é verdade? Sim. E aí, onde que surge a Unicamp, gente? Para ajudar a pessoa a entender esse processo todo. Ou queria eu ter chegado à Unicamp mais cedo, hein? Hoje, Michel, nós temos um programa de desenvolvimento. Ainda não é 100% dos nossos cooperados pelo tamanho da cooperativa. Né? Mas em alguns projetos nós conseguimos fazer isso, que é justamente um trabalho de acompanhamento, de uma mentoria com uma profissional da psicologia, onde ele vai, através de testes, tomar conhecimento, né, no perfil dele de uma forma mais técnica. Essa pessoa vai orientar, vão montar juntos um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Então, né, você falando um pouquinho da contribuição, esse é uma contribuição, nós queremos fazer isso com a maior parte dos cooperados possível, isso é um desejo, é uma contribuição nossa.
Mas é muito importante que ele procure fazer isso. Que se não tiver pela Unicamp por enquanto, mas que ele procure uma profissional, uma pessoa de mercado, de mentoria, que procure trabalhar com ele nesse diagnóstico de um autoconhecimento. Muito parte do sucesso por esse ponto, do autoconhecimento. Igual você falou, eu desejava, só que você teve um mecanismo muito importante de pegar o feedback positivamente, não se vitimizar com aquilo, mas agir naquilo, né? Então então isso aqui eu posso melhorar. Então a percepção que você teve da autocrítica e colocou ali uma melhoria, colocou ali uma ação de correção constantemente, né? De forma constante. Isso é fundamental para o crescimento. Perfeito, exatamente. Não parar. Não podemos parar nunca. Não parar. Não é verdade, Luciano? Temos que continuar constantemente no propósito que cada um tem o seu. Sim. A verdade é essa, né? E não tem problema não saber o caminho, mas você tem que ter um rumo, pelo menos. Eu penso sempre sobre isso. Né? Eu não me imaginava estar onde que eu estou, de repente, há 20 anos atrás. Não foi para isso que eu fiz agronomia, mas eu fui tomando gosto pela coisa. E esse gosto é o que vai te alimentando todo dia, gente. É o que dá energia para gente levantar da cama todo dia cedo, né? E você como líder, né? Hoje você como líder, você multiplicou a tua intenção. Você queria ser um bom agrônomo de campo. Você tem uma equipe que faz esse papel. Exatamente. Né? E o meu papel hoje é mais de gestão. É mais de contribuir. Sim, né? Perfeito. E também não tem um pulo do gato, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro. Isso é uma sequência. Você mencionou, falou assim, eu fui construindo, não é? E eu acho que é bem por aí mesmo. Nós temos que fazer todos os dias, né? Independente do resultado que isso vai gerar. Lógico que você vai fazer bem feito para que tenha um resultado bom, né? E a somatória disso é a sua carreira, né? Você é reconhecido, você é colocado num cargo de liderança ou não, né? Tudo vai depender do que você faz hoje e o que você vai fazer. E amanhã você tem uma nova oportunidade de fazer bem feito. E assim todos os dias. Daí você vai construindo sua carreira. Vou te dar mais um exemplo. Esse projeto aqui nasceu, compartilhando com vocês, né? Tem vários propósitos, na verdade, né? Uma é comunicar o agro para quem está nos assistindo. Alguém nos ajudou, como você disse, né? Você teve bons mentores. Eu também tive excelentes mentores. Que nos ajudaram aí na construção da carreira. E eu lembro, inclusive, um colega, até lembrei dele aqui agora, falei de Goiânia, lembrei dele, Renato Leite. Hoje, se eu não me engano, ele está trabalhando na Singenta hoje. E quando eu era assistente técnico, ele chegava para mim, Luciano, e falava assim... Eu lembro, cara, dessa frase dele inúmeras vezes, quando ele me encontrava. Ele falava assim, o que você quer? Aí eu falava para ele, eu quero ser RTV. Eu falava de boca cheia, assim, sabe? Aí ele já vinha com a resposta, ele já vinha com a segunda pergunta já, né? E o que você está fazendo para isso? Aí aquilo incomodava tanto, doía tanto dentro de mim, porque eu falava para ele, cara, dá uma olhada, eu montei esse dia de campo, ele tá lindo, tá perfeito, tá milimetricamente bem estaqueado, as placas bem enfileiradas, tudo limpinho, tudo organizado, as espigas do milho, todas elas padronizadas. Aí ele voltava para mim, ok, mas é isso que vai te fazer se tornar um bom RTV? Terceira reflexão. Então, assim, esses bons mentores me ajudaram a chegar até aqui. E hoje, Luciano, assim, por que eu estou contando essa história? Porque hoje nós temos as redes sociais, nós temos a internet que nos ajuda. Então, um dos propósitos é isso. É ajudar pessoas que estavam no momento que eu estava, talvez há 20 anos atrás, a ouvir nossas histórias e poder contribuir com você que está nos assistindo. O segundo ponto, que talvez eu não tenha comentado com vocês aqui agora, mas isso me ajuda na minha comunicação. Não vou dizer que eu estou aqui, estava totalmente à vontade. Na verdade, a comunicação é treino. A gravação é treino. Então, assim, quando eu comecei o podcast há 10, 11 meses atrás, se eu pegar o primeiro episódio que eu gravei e hoje, que é o 21º, a evolução foi gigante. Isso. Então, assim, eu me propus a fazer algo que me desafiava como profissional, que é falar em público e falar diante das câmeras. E estamos aí evoluindo. Não estou dizendo que eu estou longe da perfeição, pelo contrário. Mas eu tenho certeza que é um caminho, um passo
após o outro. Luciano, se me falasse há um ano atrás que eu teria que vir aqui na sede do Unicamp gravar, eu recusaria o convite, por causa do medo da câmera. E estamos aqui hoje, enfrentando a câmera. É um exemplo do que um passo após o outro. Perfeito. Entende o que eu quero dizer? É um passo após o outro. E a gente vai tentando ajudar o próximo e se ajudar também, lógico, através de um projeto após o outro. Luciano, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, né, por esse momento muito bacana, pelo convite, né? Foi o primeiro contato que eu tive com a Unicamp agora. Inclusive, num dia de campo, nós se conhecemos lá no campo, né? Isso. E aí nós falamos sobre esse projeto, né, do podcast, e aí você nos convidou para estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu queria que você passasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo lá no campo, hoje ou durante o percurso, né, que vai estar disponível tanto no YouTube como também no Spotify, nosso podcast. Que mensagem você passaria hoje para quem esteve ou está naquela cadeira lá da universidade que nós saímos? Eu saí em 2003, você saiu em 2000 e... Eu, 93. 93. Melhor por lá. Pulou. 10 anos de diferença aí. Para quem está saindo lá da universidade, igual nós saímos em 2003, 2093, qual conselho que você dá hoje para esse profissional ter sucesso no agro hoje, na sua opinião? O que ele deve fazer hoje? O básico. O que você recomendaria para ele? É que se atente aos detalhes. Acho que a vida é muito feita de detalhes, né? E que a construção não acontece de um dia para o outro, né? Todas as oportunidades vão surgir e que a gente tem que estar pronto para assumir. Como você disse, que você não se imaginava estar nessa posição quando você saiu de lá. Eu também não. Eu direcionei minha vida, né? Com a medida, com as oportunidades que vem seguindo. Eu falei assim, isso me atende, isso é bom para mim, eu me sinto confortável para isso, e fui me aperfeiçoando, né, dessa maneira, né? E às vezes era uma cobrança que a gente faz, porque talvez a gente tenha se preparado na universidade para uma outra situação, né, que a gente não teve oportunidade de desenvolver. Bom seria se o aluno já se programasse, mas não tem problema mudar de direção no meio do caminho. Eu não vejo problema nisso. Também não vejo. Mas nós temos que buscar conhecer profundamente. E hoje, o conhecer é uma ferramenta muito importante. Nós temos que conhecer do assunto. Mas não é a única, né? Nós temos toda a questão de comportamento e de relacionamento. Nós, da nossa geração, talvez nós não sentimos a vontade conversando com as câmeras. Mas essa geração que está vindo aí, ela sente muita vontade com a câmera. Eu falo pelos meus filhos, é verdade. Mas talvez ela não sinta vontade no relacionamento interpessoal. Concordo. Não é? E na vida profissional, nós vamos ter que se relacionar com pessoas de alto nível e pessoas que não têm tanto nível assim. E nós vamos ter que nos moldar de acordo com as pessoas que nós temos relacionamento, sempre com muito respeito, né? E muita qualidade do nosso trabalho que a gente está desenvolvendo. Perfeito. Boas dicas, excelentes dicas para quem está começando. E você, Renata, qual seria um conselho bacana para quem está hoje lá na universidade, que está vindo para o mercado de trabalho, ou para quem está começando a carreira mesmo, quem está, né, começando ali, recém se associou na Unicamp, que está começando a carreira profissional, ou quem está já também, de repente, aí já uns 4, 5 anos e que ainda está precisando do norte na vida, no propósito de carreira, né? O que você diria como sugestão? Eu diria que uma competência muito importante é a proatividade, né? Que é o protagonismo que a pessoa precisa assumir para a sua própria carreira. Então, às vezes a gente entende que a gente está dentro de uma empresa e a gente está vendendo aquela empresa. Mas antes de tudo, você tem que administrar a sua carreira como a própria empresa sua. Então, isso tem a ver com a questão do protagonismo.
Então você tem que cuidar do seu conhecimento, de uma atualização constante, né? Ainda mais agora, não falamos, mas vindo todo esse impacto da inteligência artificial, que vai mudar completamente a forma que nós nos lidamos com a informação. Então, o que vai ficar para o ser humano? Vai ficar para o ser humano aquilo que a inteligência artificial não vai fazer. Perfeito. Que é justamente o humano, né? A criatividade, a percepção, a intuição, a emoção, habilidades que são únicas e que nos diferenciam, né, dos outros, das máquinas e de animais, né? Então, o ser humano tem essa capacidade. E tem uma capacidade importante de olhar para si próprio e fazer um julgamento sobre si. Também, então, de que forma que você está olhando para você, que você olha para você e fala como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer mais, né? Também me respeitando. Então, acho que é essa capacidade que a gente vai ver nos próximos anos crescer muito, que é onde a máquina não vai atuar. Concordo plenamente. Boas dicas, excelentes dicas também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na nova sede da Unicamp. Faço aqui agora estreando um auditório novo, estreando um ambiente novo, muito moderno, muito tecnológico. Sinto lisonjeado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Trocando essa ideia, né? Falando um pouquinho mais sobre os desafios de carreira, falando um pouco mais sobre o dia a dia do campo, né? Que é o nosso propósito aqui através desse podcast. E também em comemoração ao Dia do Trabalho, né? Que toda essa conversa, toda essa reflexão que nós fizemos aqui, né? Durante essa quase 60 minutos de conversa, possa, para você lá no campo, ser um convite, talvez, para você refletir sobre como você está. Como a própria Renata trouxe, o Luciano trouxe também várias histórias, né, de como nós aprendemos. Que sirva de lição para você também, para você ser um profissional melhor e almejar o resultado e buscar o resultado de uma forma mais tranquila. Né? E chegar no objetivo que você quer. Michel, só queria também dar um recado aqui, que nós estamos, como você mencionou, nós estamos com a sede nova. Nós recém mudamos aqui e a sede ficou linda, mas a sede ela é do nosso cooperado, é para ele que existe isso aqui. Então nós temos esse anfiteatro onde que nós estamos, nós temos outras estruturas de uso do nosso cooperado e nós temos uma lojinha, se eu posso tratar assim, né, na intimidade, que onde nós temos aqui para o nosso cooperado as camisas que nós usamos, todas elas subsidiadas, ela é abaixo do preço de custo. Esse uniforme, por exemplo, recebe subsídio de 80%. O cooperado paga 20% do valor que nós mandamos fazer. E temos várias outras peças, como canecas, garrafas para quem gosta de tomar um chimarrão. Tem diversos itens. Vindo aqui, você pode comprar pessoalmente ou comprar pelo site mesmo na loja Unicamp e que a gente faz a entrega. Aproveite e presenteie o teu amigo, né, teu parente, com uma jaqueta, por exemplo. Nós temos vários itens. E é importante falar que nós pensamos bastante na qualidade dessa camisa institucional, porque isso vai trazer uma boa apresentação para o nosso profissional. Então, é uma camisa que a gente sabe que combina com várias, né, estilo ali de calça, de peças de cores diferentes, mas ele vai manter uma boa imagem pessoal, isso é importante. Além de todo o ambiente, né? Eu frequentei aqui todos os ambientes aqui, tem sala para tudo aqui, tem sala para você fazer o seu cafezinho, sala de reuniões, tem salas individuais para precisar participar de uma conferência, um call, uma atividade. Então, a Unicamp pensou em cada detalhe, tá? E os nossos cooperados, eles podem usar no momento que eles precisarem para fazer uma reunião, passando por Maringá, às vezes vai ter que fazer um treinamento, podem vir e usar. A sede é dos cooperados. Nossos cooperados e dos nossos clientes. Exatamente. Perfeito. Faça aqui uma visita aqui na sede da Unicamp. Rua Santos Dumont, 3439. Na frente do Laboratório São Camilo, em Maringá. No centro de Maringá. Isso aí. Faça uma visita aqui para a sede da Unicamp e vocês vão usufruir de toda essa estrutura que eu estou falando para vocês.
E, cara, né, se você chegou até aqui, já vou pedir dá aquele curtir, faz aquele comentário, manda esse conteúdo para as pessoas que vão, com certeza, crescerem junto com você, porque esse conteúdo é extremamente de valor para quem está no campo, tá bom? Fica aqui com o 21º episódio do podcast Vendedor Agro, aqui na sede da Unicampo, em Maringá. Um grande abraço e até o próximo.